Olá, queridos irmãos e irmãs, nesse dia que o Senhor nos deu, nós vamos compartilhar a palavra de Deus lá em Ruth, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Disse-me a ela, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora e está aqui, menos um pouco que esteve na choça. A Bíblia diz sobre essa mulher, Ruth. Ruth é uma história maravilhosa, abençoada, que tem muito a ver com a nossa história. Tem muito a ver com aquilo que nós somos também. Ruth fala de graça, porque quando nós vemos a genealogia de Ruth, nós vemos ela se entrelaçar com a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. E às vezes a gente pode pensar, por quê? Porque Deus é um Deus de graça. Deus faz com que uma moabita se torne parte da sua genealogia. Coisa maravilhosa é saber um Deus que acolhe quem não tem parte e faz ser participante dessa graça maravilhosa. Então, a Bíblia fala sobre Ruth, essa moabita que casou com Malom, que era um israelita. E a Bíblia diz que logo depois do casamento, passados alguns anos, ainda jovem, Ruth se vê viúva e parte com a sua sogra Noemi de volta à cidade, de Belém, onde Noemi havia saído há algum tempo atrás. Ruth assume um tempo novo para si. A Bíblia diz que Ruth começa uma nova fase e ela identifica essa nova fase, ela compreende essa nova fase da sua vida, ela aceita essa nova fase da sua vida. Ela não só assumiu o povo de Noemi, mas o Deus de Noemi, mas também ela assume os costumes do povo de Noemi. Quando ela decide rebuscar, quando ela entende essa nova fase que ela estava vivendo, ela decide rebuscar. Isso diz algo muito claro a respeito de Ruth e também a nosso respeito, que quando nós enfrentamos novas fases da nossa vida, nós podemos confiar em Deus, nós podemos crer e ter esperança, sabendo que Deus tem o controle de cada fase da nossa vida, sabendo que Deus tem o controle de cada momento da nossa vida. Os gostos mudam, as necessidades podem mudar, as amizades podem mudar, os objetivos e sonhos podem mudar, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é imutável e nele nós podemos confiar. E Ruth fez exatamente isso. Ruth confia em Deus para atravessar essa nova fase, essa fase de mudança que ela vai viver em Belém. E a fase de mudança passava por rebuscar. Rebuscar era um costume que dizia a lei mosaica em que as pessoas que eram viúvas ou estrangeiros ou pessoas muito pobres poderiam ir até os campos dos fazendeiros mais ricos e recolher aquilo que caía pelo chão durante a colheita. Então, essas pessoas poderiam entrar nesses campos e recolher tudo aquilo que sobra e levar para casa. E Ruth, ela se apropria desta lei e ela vai até o campo e ela assume esse novo tempo para a vida dela, sabendo que o Deus que ela cria, o Deus que ela confiava, era um Deus imutável. Então ela se dispõe a rebuscar, ela abandona o passado e assume a nova fase, reconhece a nova fase, fazendo se cumprir o propósito de Deus na vida dela. Isso mostra para nós, queridos, que nós também podemos, se você talvez está enfrentando um novo tempo na sua vida, uma nova fase na sua vida, você também pode sim, confiar nesse Deus que vai lhe sustentar nesse tempo novo, que vai lhe direcionar nesse tempo novo, que vai prover esse tempo novo na sua vida. Em nome de Jesus, nós podemos confiar e saber que Deus estará cuidando de absolutamente todas as coisas.
nós precisamos apenas da direção dele. Ruth, algo que chama atenção na vida de Ruth é que não ela só assume o costume, o Deus e tudo aquilo que ela estava entendendo que era algo novo de Deus para a vida dela, mas ela também vai até o campo e ela pede para rebuscar, como nós lemos. Ela diz, olha, deixa-me rebuscar, deixa-me colher as espigas atrás dessas moças que estão fazendo a colheita. E ela é atendida. Muitas vezes, queridos, nós enfrentamos lutas, dificuldades, nós passamos por situações complicadas e nós ficamos sozinhos. Nós ficamos isolados, essa nossa tendência humana de se isolar, de ficar mais introspectivo e não pedirmos ajuda. Eu quero encorajar você a abrir o seu coração, assim como Ruth fez. Ela foi até os segadores e disse, olha, deixa-me rebuscar, eu tenho essa necessidade. E a Bíblia diz que ela foi atendida. Isso mostra para nós que muitas vezes nós enfrentamos uma série de problemas na vida e nós precisamos ter a humildade, ter a coragem de nos expor e buscar ajuda. E aqui fala da igreja do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, precisamos aprender a nos apoiar mutuamente, aprender a buscar a ajuda que nós necessitamos, dividir com as pessoas as nossas dores, as nossas lutas, as nossas preocupações. Você pode dividir conosco, com os pastores da igreja, mas você pode dividir com um irmão, uma irmã mais experiente, mais maduro na fé. Você pode receber um conselho, você pode receber uma ajuda oportuna, você pode sim se apoiar, e isso é maravilhoso na vida da igreja. Apoiar uns aos outros, cuidar uns dos outros, isso é ser igreja. Então, quero encorajar você a não ficar isolado quando você vive lutas, dificuldades. Seja como Ruth, vá lá e divida aquilo que está no seu coração. E certamente a ajuda virá, certamente a palavra de esperança virá, certamente aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, você receberá. Em nome de Jesus, precisamos ter essa liberdade de fazermos isso, né? Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos complicados. Não tenha medo. Seja alguém que expõe o seu coração para a pessoa certa, no lugar certo, em nome de Jesus. Uma outra coisa que nós vemos nesse capítulo de Ruth, nós vemos que Ruth, ela não só assumiu o costume e entendeu a nova fase, ela não só abriu o coração no lugar certo, para a pessoa certa, mas ela também tinha um coração grato. A Ruth, ela se tornou uma mulher grata. Se você vê no versículo 13 desse mesmo capítulo, diz assim, disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ou seja, Ruth se demonstra grata pelo fato do dono da fazenda permitir que ela rebuscasse, permitir que ela fosse atrás, né, daquilo que ela precisava. Que coisa especial ser grato. Muitas vezes o mundo faz com que a gente se torne, tenha um coração ingrato. Mas eu quero encorajar você, dizer a você que a gratidão, ela muda as circunstâncias na nossa vida. O fato de Ruth ser grata e valorizar o que ela recebeu, valorizar a bênção que ela recebeu, é inspirador para a nossa vida, é inspirador para esses dias. E a Bíblia diz que Boaz passou a olhar Ruth de outra forma, quando ele percebeu a atitude de gratidão ao coração de Ruth. Nós vemos que Ruth foi grata e então ela foi destacada no meio daquela situação, porque ela foi grata. Então, nós precisamos aprender a sermos gratos
por tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, por tudo aquilo que nós recebemos das pessoas que estão ao nosso redor, por tudo aquilo que nós temos vivido nesse tempo. Uma palavra de reconhecimento, de gratidão vai mudar não só o nosso coração, mas vai mudar muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor. A gratidão agrada profundamente o coração de Deus. Essa é uma lei da semeadura, porque a palavra de Deus diz em Gálatas 6:7, tudo o que plantar, você colherá. E isso, a gratidão, ela tem essa recompensa maravilhosa. Então, seja grato, plante na vida das pessoas ao seu redor, tenha esse coração grato, assim como Ruth teve. E por fim, voltando ao versículo 17 do capítulo 2, quando Ruth se coloca, faz o pedido para rebuscar, a Bíblia diz que algo chama atenção em Ruth. Diz assim, que ela veio de manhã e já era tarde e ela ainda estava trabalhando de forma focada. Eu quero perguntar para você é focado naquilo que você precisa? Você é focado naquilo que você deseja, daquilo que Deus tem colocado no seu coração? Nós precisamos ser focados. A fé, ela é ativa. A fé precisa ser a fé que faz com que eu me mova também em relação a algumas circunstâncias na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos agir e sermos focados nos nossos casamentos, nos relacionamentos diversos que temos. Se nós queremos melhorar, por exemplo, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, nós precisamos ser mais focados nisso. Se nós queremos ter um ministério de excelência onde nós servimos, nós precisamos também ter foco e sermos produtivos em relação a isso. Quando nós nos comportamos assim e não ficamos simplesmente reclamando e tentando reclamar das nossas condições, às vezes não tão favoráveis, porque era assim a vida de Ruth, talvez ela pudesse ficar reclamando da situação não favorável que ela estava, mas a Bíblia diz que ela começou de manhã a rebuscar, e era à noite e ela não tinha parado de rebuscar. Isso nos fala que nós devemos sim buscar e termos a coragem, a disposição, a bravura de enfrentarmos as lutas, de buscarmos em Deus aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos, e fazermos isso com foco, fazermos isso com diligência, seja pelo qual motivo for, que nós possamos sermos de fato pessoas produtivas, pessoas inspiradoras, pessoas que buscam mesmo ir atrás daquilo que precisa, orar a respeito daquilo que precisa. E assim que nós possamos achar graça diante do nosso Deus e sermos atendidos em nome de Jesus. Amém? A atitude de Ruth, né, nesses vários pontos na vida de Ruth, a atitude que ela teve não apenas tornou fácil a vida dela no presente, naquele momento onde ela estava rebuscando, mas também mudou, transformou completamente o futuro de Ruth. Ruth passou a fazer parte dessa genealogia de Jesus, porque ela tinha características abençoadoras, porque ela tinha algo a mais em sua vida. A Bíblia diz no final desse capítulo 7, que ao final do dia, Ruth trouxe para casa nada mais, nada menos que 22 quilos de grãos. Isso nos faz entender que Deus está disposto a recompensar aqueles homens e mulheres que o buscam com diligência, que fazem isso e vão no meio das demandas, das lutas da vida, fazem aquilo que é preciso, oram, buscam o favor de Deus, vai e abre o coração às pessoas certas e encontra o favor do Senhor em suas vidas. Que nós possamos estar dispostos a transformar, em nome de Jesus, a nossa história, seja ela qual for,
crendo, confiando que o nosso Deus é por nós em todo o tempo, que Ele cuida de nós e que nós possamos transformar as impossibilidades em possibilidades por causa da nossa fé ativa, por causa daquilo que Deus é. Amém? Um Deus cheio de graça e que é por nós. Que Deus te abençoe, que você tenha ainda dias extraordinários e abençoados pelo Senhor. E que é exemplo de Ruth, eu e você possamos sermos aqueles homens e mulheres que de fato têm essa maravilhosa graça que opera na nossa vida. Em nome de Jesus. Beijo carinhoso. Que Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.